Fala, pessoal! Eu sou o administrador de patrimônio e esse é o Giro Econômico. ICE, Economia e Finanças hoje. As principais notícias do dia no mundo econômico e financeiro, com o que realmente importa, como isso mexe com seus investimentos e com o seu bolso. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro de 2026. E o mercado começou a semana de verdade com mais liquidez, mais fluxo e um recado claro. O investidor está voltando para risco aos poucos, mas com o olho grudado em dois pontos: juros lá fora e o impacto de geopolítica no petróleo. Termômetro do dia. Vamos ao termômetro, direto ao ponto. O Ibovespa fechou em alta de 1,11%, por volta de 163.663 pontos, com apoio de Vale e bancos. Foi um dia forte, com o índice encostando em máximas históricas, num clima de maior apetite ao risco. No câmbio, o dólar teve a quarta queda seguida e fechou perto de R$ 5,38, com baixa de 0,43%. Lá fora, o humor também foi positivo. Wall Street continuou a subir, com destaque para tecnologia e saúde, e o mercado já se posiciona para os dados de trabalho desta semana nos Estados Unidos. Tradução do clima. Hoje foi dia de mercado ligado, com compra de risco, mas sem perder o respeito por juros e por notícia externa. Agora, as notícias mais importantes do dia, com impacto na sua carteira notícia. 1. Brasil, Ibovespa perto de máximas, puxado por Vale e bancos. A primeira notícia do dia é o movimento da Bolsa. O Ibovespa subiu bem e teve sustentação clara em grandes nomes, especialmente Vale e bancos. Isso geralmente acontece quando o investidor volta a aceitar risco e quando o exterior ajuda o Brasil. O que isso significa para você na prática? Significa que a bolsa pode andar rápido no começo do ano, principalmente quando entra fluxo. Mas aqui entra o ponto do canal. Dia de alta não prova que sua estratégia é boa. Dia de queda também não prova que é ruim. O que prova é processo. Se você já investe em ações, hoje é um ótimo dia para reforçar disciplina, rebalancear se algum ativo ficou grande demais e manter o plano. Se você não investe, não é para entrar porque subiu. É para entrar com regra, aporte pequeno, recorrente e uma carteira equilibrada que você consiga manter quando a bolsa oscilar. Notícia 2. Dólar. Quarta queda seguida e fechamento perto de R$ 5,38. A segunda notícia é o câmbio. O dólar caiu de novo e fechou perto de R$ 5,38. Parte disso foi reflexo de melhora de humor no exterior e de ajuste de posições, depois do mercado digerir os eventos geopolíticos do fim de semana. Agora, trazendo para a sua vida, o câmbio é um dos maiores gatilhos emocionais do investidor brasileiro. E é exatamente por isso que eu bato na tecla. Dolarização não é um momento, é um processo. Se você quer investir no exterior, o jeito certo é escadinha. Um pouco todo mês, com regra, sem tentar adivinhar o fundo do dólar. Se você não quer investir no exterior, o dólar ainda importa porque mexe com preços, inflação e percepção de risco país. O que eu faria hoje? Eu não tentaria acertar o dia perfeito. Eu reforçaria o método, aporte recorrente e tamanho compatível com sua realidade. Notícia 3. EUA. Wall Street segue em alta. Mercado focado em dados de emprego e juros. A terceira notícia é o exterior. Wall Street continuou a subir, com ganhos puxados por setores como tecnologia e saúde, e com o mercado se posicionando para os dados da semana, especialmente emprego. O recado aqui é simples: juros americanos continuam mandando no apetite ao risco global. E por que isso importa para você? Porque juros nos Estados Unidos mexem com o dólar global, com fluxo para emergentes e com o peso que o investidor dá para risco. Quando a expectativa de juros lá fora sobe, o mundo tende a ficar mais seletivo. Quando melhora, o Brasil muitas vezes se beneficia. Então, se você investe aqui, você precisa pelo menos entender o básico do jogo global. Não para operar notícia, mas para não se assustar com volatilidade. Notícia 4. Petróleo e geopolítica. Mercado digere Venezuela e o preço não dispara como muita gente imagina. Quarta notícia. Geopolítica segue no radar por causa da Venezuela, mas o ponto que chamou a atenção foi que o petróleo caiu em vez de disparar. Isso mostra um mercado de energia diferente do passado. Mesmo com choques geopolíticos, o preço nem sempre explode, porque entram na conta oferta, produção, estoques e capacidade de resposta. Qual é a implicação prática? Petróleo influencia combustível, transporte e uma parte grande dos custos da economia. Se ele sobe muito, pode pressionar inflação e juros. Se ele cai, pode aliviar parte dessa pressão. Então, mesmo que você nunca tenha comprado uma ação de petróleo na vida,
O petróleo ainda mexe com a sua carteira indiretamente, via inflação e via juros. O que eu faria? Eu observaria o efeito de segunda ordem. Se isso muda a inflação esperada e curva de juros. É isso que muda as decisões de renda fixa, FIIs e até bolsa. Notícia 5. Expectativas no Brasil. Focus e o mapa de inflação e Selic para 2026. Quinta notícia. O mercado continua digerindo as projeções do primeiro boletim Focus do ano, com inflação de 2026 na casa de 4,06% e Selic projetada para terminar o ano em 12,25%. Aqui vai o recado importante. Focus é termômetro de expectativa, não é profecia. Ele serve para você entender o humor do mercado e calibrar cenários, mas a sua carteira precisa funcionar mesmo se o cenário mudar. Impacto prático. Se a expectativa de juros cair ao longo do ano, títulos longos podem se beneficiar, mas também tem mais oscilação no caminho. Se a inflação não ceder como esperado, o corte de juros pode atrasar. Então, o melhor caminho é ter uma renda fixa com objetivo, liquidez para sua base, médio prazo para consistência e proteção real com IPCA mais onde fizer sentido. Radar do investidor. O que fazer com isso hoje? Agora o que interessa. Decisão. Hoje foi um dia bom para risco, mas o investidor de patrimônio não vive de euforia, vive de método. Então, 3 regras simples para esta semana. Primeira, se bolsa subiu, ótimo, mas cheque se sua carteira ficou desequilibrada. Se ficou, rebalanceie por regra, não por emoção. Segunda, com dólar caindo não é para comemorar nem para chorar. É para manter processo, principalmente se você tem meta de exterior. Terceira, juros e inflação continuam como tema central de 2026. E aqui entra o ponto do vídeo educativo de hoje. Tesouro IPCA+. Porque muita gente compra IPCA+ no impulso, escolhe vencimento no chute e depois se assusta com marcação a mercado. O que muda o jogo é entender qual vencimento conversa com seu objetivo e qual risco você está aceitando. Se você quer entender melhor o por trás dessas notícias e tomar uma decisão inteligente na renda fixa, confere o vídeo educativo que está aparecendo aqui no canto esquerdo da sua tela. Tesouro IPCA+, como escolher o vencimento certo, sem chute. Lembrando que de segunda a sexta, às 22 horas, horário de Brasília, tem Giro Econômico aqui no canal. Boa noite, cuide do seu patrimônio.